E aí, pessoal, tudo bem? Então, eu me chamo Larissa Torres, eu sou professora aqui do ESAG e vou ministrar uma aulinha com vocês sobre sistema endócrino. Antes de começar, eu queria falar sobre alguns recadinhos. Eu peguei o celular para deixar anotado aqui, porque são muitas coisas para falar, senão eu vou esquecer. Primeiro, que a gente está aqui no programa, então, né, nessa iniciativa Enem para Todos, que é uma coisa muito, né, pensando aí, é muito legal, pensando na época da pandemia, quanta gente perdeu conteúdo durante esse ano, né? Então, estamos aí disponibilizando algumas aulinhas para vocês. Esse material, ele tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Não esquece de seguir, então, lá, né, @exagmedicina, não esquece de se inscrever no canal, curte essa aula, né, comenta aí se você gostou, não se esqueçam que sempre de final de semana saem novas aulas, então segue lá a página para vocês sempre estarem atualizados de quais aulas vão ter naquele final de semana, beleza? Acho que era isso que eu tinha que falar para vocês. Tá? E não se esqueçam que tem plantonista no chat para responder as dúvidas. Fechou? Pessoas, então vamos lá começar aqui essa aulinha, né, dentro desse programa que é Enem para Todos, do ESAG Medicina. Então, vou falar com vocês sobre sistema endócrino, que é um sistema que aparece muito dentro das provas aí de vestibulares de uma forma em geral e principalmente dentro do Enem. Fechou? Então, primeiro eu trouxe aqui, gente, o meu desenho maravilhoso, que é assim, né? Você fala, meu Deus, o que aconteceu? Essa pessoa foi atropelada. Não, tá? Infelizmente não tenho dotes para desenho, mas o importante é a gente conseguir visualizar todas as estruturas aqui, tá bom? Sistema endócrino é um sistema que trabalha, então, todas as glândulas endócrinas, que são estruturas que são produtoras de hormônio. Primeiro, para que a gente entenda a função hormonal, primeiro é essencial que a gente compreenda de uma forma geral como funciona o sistema endócrino. Existe uma glândula endócrina que produz um determinado hormônio, uma substância química que vai cair na corrente sanguínea. Então, algo muito importante é entender que glândulas endócrinas, elas produzem, né, hormônios que são jogados na corrente sanguínea. Fechou? Deixa eu colocar pra cá. E esses hormônios na corrente sanguínea, o sangue tem função de transporte. Esses hormônios, eles são transportados para as células-alvo. Existem células e estruturas que são alvos desses hormônios. Mas, Larissa, o que faz uma estrutura ser o alvo de algum hormônio? A presença de um receptor. Então, o hormônio só vai agir naquela célula se tiver um receptor para ela. Então, o receptor, essa estrutura que eu desenhei aqui, é como se fosse, não, é uma proteína de membrana, tá? Todo receptor é uma proteína de membrana, aonde esse hormônio, ele se liga, ele tem uma interação e, portanto, tem, assim, a sua ação fisiológica, né? O seu efeito concluído. Então, para que seja uma célula-alvo de um determinado hormônio, precisa ter receptor para ele. Então, uma célula, para sofrer a ação da insulina, é necessário que essa célula tenha um receptor de insulina. Então, uma célula, para sofrer a ação do ADH, é necessário que tenha um receptor para este hormônio. Fechou? Isso daqui, gente, é a base do sistema endócrino, ok? Olhando para cá, a gente consegue observar algumas glândulas, só algumas, quase nada, né? Algumas glândulas endócrinas. Então, vamos olhar de uma forma geral, vamos começar pelo sistema nervoso central. O sistema nervoso central tem 3 glândulas importantes: o hipotálamo, a hipófise e a pineal, tá? O hipotálamo, uma coisa importante, ele vai produzir vários hormônios, mas que para o vestibular não são tão importantes. Mas esses hormônios, de alguma forma, estimulam a hipófise. Então, muitos hormônios muitos hormônios do hipotálamo vão estimular a hipófise a produzir os seus hormônios. Então, é o que a gente chama de eixo hormonal. Então, existe um hormônio, por exemplo, assim, o TRH, né? Então, aqui do hipotálamo, só para eu mostrar para vocês. Então,
TRH é o hormônio que estimula a hipófise a produzir o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, o TSH, que vai estimular a tireoide a produzir os seus hormônios. Isso, né, esse é um tipo de eixo hormonal, tá? Então, nós temos, por exemplo, nesse caso, TRH estimula a hipófise. O TRH produzido pelo hipotálamo estimula a hipófise a produzir o TSH, que vai estimular a tireoide a produzir os seus hormônios. Então, aqui nós temos um eixo. Eu vou colocar aqui do lado só alguns para a gente ter noção, mas depois eu vou apagar, tá bom? Então, ó, TRH estimula o TSH, que estimula aqui, por exemplo, T3 e T4. Então, existem muitos hormônios do hipotálamo que estimulam a hipófise. Vamos ver um outro aqui. Vou pensar aqui. GNRH, que vai estimular aqui o LH e o FSH, que vai estimular progesterona, estrógeno e testosterona. O hipotálamo produz o GNRH, o hormônio estimulador de gonadotropina, que vai estimular a hipófise a produzir o LH e o FSH, que são dois hormônios que estimulam as gônadas, testículo e ovário, a produzir progesterona, estrógeno e testosterona, tá? Então, Larissa, é importante para a prova eu saber esses hormônios que o hipotálamo produz? Então, GNRH, TRH, vamos pensar em outro aqui. Eu até esqueci, vamos ver. Não, vamos pensar nesses que são os mais importantes, tá? Então, é importante saber esses hormônios hipotalâmicos? Não, não é tão importante não, tá? Isso não cai muito em prova. Então, o que mais cai em prova é a gente entender que o hipotálamo produz certos hormônios que estimulam a hipófise a produzir os seus hormônios. Existe um eixo hormonal entre hipotálamo e hipófise. O hipotálamo, ele produz dois hormônios, a ocitocina e o ADH. Porém, ele não libera. Quem libera esses hormônios é a hipófise. O hipotálamo produz a ocitocina e o ADH, manda para a hipófise armazena e secreta. Então, isso é importante. Apesar de eu ter colocado ali em cima, deixa eu até apagar para não ficar confuso aqui o TRH, tá? Porque esses daqui não são tão importantes, tá? Então, apesar de eu ter colocado que o hipotálamo, né, tá ali entre parênteses, ocitocina e ADH, lembra que o hipotálamo produz, mas quem libera, quem secreta esses hormônios é então a hipófise. Então, eu vou até puxar aqui uma setinha. Ó. Então, quem secreta é a neurohipófise. Então existe uma divisão da hipófise? Existe, tá? Existe a adeno e existe a neurohipófise. A neurohipófise, ela não produz hormônios, mas ela secreta dois hormônios hipotalâmicos, que é a ocitocina e o ADH. Enquanto isso, a adenohipófise, ela produz e secreta todos esses hormônios, beleza? Então, só para concluir, a neurohipófise é a posterior e a adenohipófise é a anterior. Para você memorizar isso, lembra que é adeno de anterior, fica mais fácil, tá? Então, adenohipófise e neurohipófise são partes da hipófise de uma glândula do sistema nervoso central que produzem e secretam hormônios diferentes. De novo, gente. Hipotálamo apenas produz ocitocina e ADH.
Porém, ele encaminha esses hormônios para a hipófise, para a neurohipófise, que guarda esses hormônios e ela secreta em um determinado momento, dependendo do estímulo que ela recebe, ok? Neurohipófise produz hormônios? Não. Neurohipófise secreta hormônios hipotalâmicos, ok? A adenohipófise, ela sim, produz e secreta os seus hormônios. E aí eu tenho o GH, o TSH, o ACTH, o LH e o FSH, que são os hormônios produzidos pela adenohipófise. Vamos olhar um pouquinho para esses hormônios. Larissa, o que a ocitocina ela faz de importante no nosso organismo? A ocitocina ela é importante para a contração uterina durante o parto. Ela é importante para secreção de leite. Então, ela é importante para a secreção do leite, não produção, tá? Ela é importante para a secreção do leite. Ela é importante também para a criação de vínculo. Então, quando a mãe está amamentando o bebê, existe uma liberação de ocitocina tanto na mãe quanto no bebê, o que cria um vínculo afetivo. A ocitocina é extremamente importante quando a gente pensa nas nossas relações afetivas. Então, né, tô conversando com alguém e aí teve um toque, esse toque liberou ocitocina, né? Então, a ocitocina é importante para vínculo. Mas pensando no sistema endócrino, quando o vestibular, o Enem, perguntar para você sobre a ocitocina, ele quer que você responda com relação à contração uterina durante o parto e também à secreção de leite durante a amamentação, tá? O ADH também chamado de vasopressina ou hormônio antidiurético. O ADH, ele é importante aí para reabsorção de água lá no rim, para retenção de água no rim, tá? Então, o ADH é um hormônio importante para regulação de pressão arterial, tá? Porque quando a gente retém água dentro do vaso, quando a gente faz com que essa água volte para o vaso sanguíneo, a gente aumenta a pressão, né? A gente está causando um aumento de pressão. Então, o ADH é importante também aí no controle de pressão arterial. Mas a função do ADH é reabsorver água no rim, reter essa água no organismo. Vasopressina, ou também chamado de hormônio antidiurético, beleza? Pessoas, temos aqui que falar sobre uma doença relacionada ao ADH. Então aqui, quando eu tenho uma baixa do ADH, eu posso ter aqui o diabetes insípidos. O que é diabetes insípidos? É um problema na produção do ADH. Larissa, eu pensava que diabetes era só tipo açúcar, insulina. Não. Diabetes insípidos é um problema na produção do ADH. Você tem uma baixa produção. Então, você não tem muito ADH. Você não consegue reabsorver água no rim. E se você não reabsorve água no rim, ela vai virar xixi, vai virar urina. Então, como é a urina de um paciente que tem diabetes insípidos? É uma urina volumosa, uma urina diluída. Diabetes, a gente sempre está pensando, na concentração da urina. Diabetes não tem a ver em si com concentração de açúcar, não é isso, né? Então, diabetes, muitas vezes, a gente está olhando para a urina desse paciente. É uma urina volumosa e uma urina diluída. Pessoas que têm diabetes insípidos, que é um problema na produção do ADH. E o ADH faz o que no rim? Reabsorção de água. Se eu não tenho ADH para fazer essa reabsorção, essa água é eliminada. Então, eu tenho uma urina volumosa e diluída, tá bom? Então, ocitocina, contração no momento do parto e também secreção de leite. ADH, eu tô falando de reabsorção de água nos rins. Eu tô falando de aumento de pressão arterial, tá? Continuando aqui, hipófise. Agora vamos para a hipófise. Olha quantos hormônios nós temos aqui na hipófise. Aproveitando, gente, o ADH, vou fazer com vocês aqui um exercício de sala que fala um pouquinho sobre esse hormônio.
Só abrindo aqui. Que é o número 1, tá? Por coincidência, o número 1 já fala sobre a DH. Fala assim, portadores de diabetes insípidos reclamam da confusão feita pelos profissionais de saúde quanto aos dois tipos de diabetes, mellitus e insípidos. Eu vou falar do mellitus depois. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou à ação da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes insípidos é caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético, né? Uma sigla em inglês para ADH, secretado pela neurohipófise, como eu falei para vocês, que, né, apesar de ser produzido pelo hipotálamo, é secretado pela neurohipófise, para controlar a reabsorção de água nos túbulos renais. Tendo visto o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípidos? Então, um paciente que tem diabetes insípidos, ele tem uma urina volumosa e diluída e ele tem uma baixa pressão sanguínea, já que ele não tem tanta água dentro do vaso. Aumento na taxa de glicose do sangue, não lembra que não tem muito a ver com glicose. Aumento da pressão arterial, ganho de massa corpórea, anemia crônica ou desidratação. Então, nesse caso, a gente observa que esse paciente, ele vai possivelmente apresentar um processo de desidratação por não ter essa reabsorção lá no rim da água. Só um minutinho aqui que saiu de novo. Então, depois eu volto a ler, mas só lembre-se dessa característica. Então, esse paciente, ele tem que tipo de sintoma muito evidente? Uma desidratação. Ele está perdendo muita água, porque essa água não está sendo reabsorvida lá nos rins, e, portanto, esse paciente tem um quadro de desidratação. Fechou? Então, falamos aqui um pouquinho sobre diabetes insípidos, voltando para a nossa hipófise. GH. O GH é o hormônio do crescimento. Ele vai agir em músculos e ossos, tá? Então, é o hormônio do crescimento. TSH. TSH é o hormônio estimulador da tireoide. Ele vai estimular a tireoide a produzir os seus hormônios, T3, T4, calcitonina e por aí vai, tá? ACTH. Então, hormônio adenocorticotrópico, pelo amor de Jesus, que nome que é esse? Pelo amor de Darwin, que nome é esse? Então, hormônio adenocorticotrópico, tá? Esse hormônio, que eu chamo de ACTH, né? Vamos abreviar aí. Ele vai agir nas suprarrenais ou adrenais. A suprarrenal ou adrenal é uma glândula que está em cima do rim, tá? Então, o ACTH, ele estimula a adrenal a secretar os seus hormônios, ou a suprarrenal a secretar os seus hormônios. LH e FSH são dois hormônios importantes quando eu penso aí nas gônadas, testículo e ovário. E esses hormônios, eles apresentam ações diferentes no homem e na mulher. Vou colocar aqui, então, um parênteses para a gente falar um pouquinho sobre eles. Logicamente, gente, que essa aula não dá para detalhar ciclo menstrual, porque é um assunto bem longo. Mas só para a gente ter uma noção do que esses hormônios acabam, o que eles vão fazer, qual é a ação dentro aí do organismo, tá bom? Vamos lá. Então, eu tenho aqui, vamos pensar no indivíduo, então, né, feminino, que tem ovário, né? Bem, gente, quando eu falar feminino masculino, lembrar que eu vou me referir ao sexo biológico, tá? Mas eu vou tentar não usar, beleza? Vamos pensar, então, nos indivíduos que apresentam ovário, tá? O LH, ele vai estimular a ovulação. O que é ovulação? É a saída, como eu penso aqui,
Mais uma vez um desenho maravilhoso. Então aqui eu tenho os ovários, tuba uterina e útero, tá? E aqui, né, mais por último, o canal vaginal. O que é ovulação? É a saída do ovócito do ovário para tuba uterina. Isso é ovulação. É a saída desse ovócito do ovário em direção à tuba uterina, tá? Então, o LH estimula a ovulação. O FSH, ele vai estimular o desenvolvimento do folículo ovariano. LH, hormônio luteinizante, estimula a ovulação. O que é ovulação? Saída do ovócito de dentro do ovário em direção à tuba uterina, porque é na tuba uterina que vai acontecer o processo de fecundação. FSH. O FSH, ele é o hormônio folículo estimulante. Ele vai estimular, então, aí o desenvolvimento do folículo ovariano. O que veio a ser o folículo ovariano? Só para a gente entender. Eu tenho aqui o ovócito. Em volta desse ovócito existem células foliculares. Então, em volta desse ovócito existem células foliculares. E essa estrutura eu vou denominar de folículo ovariano. Folículo ovariano seria o ovócito, que é o gameta, e em volta dele células foliculares. E esse folículo ele vai desenvolvendo até que aconteça a ovulação. Então o FSH vai preparando, vai maturando o folículo ovariano, o LH faz a ovulação, que é a saída, né, desse ovócito do ovário para a tuba uterina. Beleza? Então, são as duas ações aí, pensando, né, em pessoas que tenham ovário. E agora, pensando em pessoas que têm testículo. O LH estimula a produção de testosterona. Então, o LH ele vai agir no testículo em algumas células específicas, chamadas de célula de Leydig, presentes no testículo, que são células produtoras de testosterona. Então, o LH, ele especificamente age no testículo em células de Leydig, tá? Aqui, ó. Células de Leydig. Células de Leydig são células produtoras de testosterona. O FSH ele vai agir na produção do espermatozoide. Ele vai ajudar, né, ele vai colaborar para essa produção do espermatozoide. Então, nós temos aí a diferença dos hormônios, né? Pensando tanto em pessoas que têm ovário quanto em pessoas que têm testículo. O LH e o FSH vai agir de maneira diferente, porque as gônadas presentes ali vão ser gônadas diferentes. Gônadas é testículo e ovário, tá bom? Aonde tem a produção dos gametas. Então, falamos aqui um pouquinho sobre, né, LH e FSH, pensando tanto em pessoas com ovário e pessoas com testículo. Eu posso até colocar mais um hormônio aqui. Vamos lá. Tem pouco hormônio, vamos colocar mais, né? Progesterona.
Então, a prolactina também é um hormônio produzido pela adenipófise. A prolactina, ela está associada, ela estimula a produção do leite materno. Eu sempre penso assim, ó, porque você tem tanto a ocitocina quanto a prolactina que agem no leite materno, né? Mas eu sempre penso P de produção, prolactina, P de produção do leite. Prolactina, ela estimula a produção. E a ocitocina estimula a liberação do leite. Cuidado para não confundir, tá bom? Então, temos aí a hipófise, que tem 2 hormônios. Temos, então, né, a hipófise, que é dividida em 2 lobos. A gente tem o anterior, que tem a secreção e a produção de vários hormônios, a adenopófise. E temos a neurohipófise, que é mais restrita. A neurohipófise, que apenas secreta alguns hormônios. Na verdade, ela secreta hormônios hipotalâmicos, tá bom? Vamos continuar, meu Deus. Glândula pineal. Vamos colocar aqui. Glândula pineal. A glândula pineal, ela produz, então, a melatonina. A melatonina que é o hormônio do sono, né? A melatonina, ela tem a sua produção circadiana. Existe um ciclo. O que é isso, Lédia, circadiano? É 24 horas. Então, existe um ciclo de produção de melatonina. A melatonina, ela começa a sua produção quando você tem uma diminuição da luminosidade. Então, vamos, sei lá, 7 horas da noite, começa a escurecer, começa a ter essa produção de melatonina. Essa melatonina, ela vai ter a sua produção, seu pico, por volta de 11 horas, meia-noite, tá? Aí, quanto mais melatonina você vai produzindo, mais sono você vai ficando. Não, vamos voltar. Quanto mais melatonina você produz, você vai acumulando. Esse acúmulo de melatonina causa uma pressão para você entrar em sono. Entendeu mais ou menos? Então, quanto mais melatonina eu vou produzindo, maior é a pressão para eu entrar em sono. E essa melatonina chegou no pico lá, né, por volta de 11 horas, meia-noite. Ela começa a ser degradada durante a noite. E a sua degradação a níveis muito baixos, ela vai acontecer mesmo por volta das 9 da manhã. Então, 9 horas da manhã, aí sim a gente tem uma melatonina num nível bem inferior. Então, a melatonina, ela é produzida frente à ausência de luz, por volta de 7 horas da noite, pensando aí, né, no anoitecer por esse horário. Ela tem o seu pico por volta de 11 horas, 11 horas, meia-noite, seu pico da sua produção, e isso cria uma pressão para entrar em sono. Ela vai sendo degradada durante a noite e ela tem seus níveis bem inferiores por volta das 9 da manhã. Por isso que 9 horas da manhã a gente já está muito bem acordado para começar a estudar, tá bom? Continuando aqui, tá? Então temos aqui melatonina, nosso hormônio do sono. Não vamos esquecer que é o hormônio do sono, tá? Agora, pronto, ufa, meu Deus, falamos sobre o sistema nervoso, glândulas do sistema nervoso. Vamos descer um pouquinho e vamos para a tireoide. A tireoide é uma glândula em forma de borboleta presente no pescoço. Gente, a tireoide não é um laranjinha, a tireoide só é o azul que eu desenhei aqui. A tireoide produz 3 hormônios importantes. Nós temos o T3, o T3, o T4 e a calcitonina. O T3 e o T4 são responsáveis por aumentar o metabolismo basal. Basal, gente, seria aquele metabolismo normal, tá? O basal, o metabolismo normal, sem nenhuma alteração, sem nenhum contexto específico, beleza? T3 e T4 aumentam o metabolismo basal, tá? Deixa eu só pegar e apagar pra gente colocar aqui do lado. Eu deixei um espacinho, gente, para eu ir anotando coisas que fossem necessárias dentro de cada hormônio. Então, esse pedacinho aqui, eu sempre vou ter que apagar, tudo bem? Porque eu preciso escrever outra coisa. Então, dá um print aí, só para eu conseguir apagar e escrever, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, eu tenho aqui o T3 e o T4, que é triodotironina e tiroxina, tá?
triiodo, tironina e tiroxina. T3 e T4 vem da presença de iodo. Então, para você produzir esses hormônios, é necessário a presença de iodo, tá? Não se esqueçam disso. O T3, ele chama T3 porque tem 3 iodos e o T4 chama T4 porque tem 4 iodos, tá? E esse iodo, ele vem da nossa alimentação. Então, se você tem uma dieta pobre em iodo, você pode ter um problema na produção dos hormônios da tireoide. Mas vamos lá. Então, T3 e T4 aumenta o metabolismo basal. Então, aumenta o metabolismo basal. Portanto, se eu tenho uma diminuição de T3 e T4, que eu chamo de hipotireoidismo. O que é hipotireoidismo? Hipo é pouco tireoidismo, hormônio da tireoide. Larissa, mas por que pode acontecer isso? Olha, pode acontecer por um problema na dieta, o que a gente chama de fator ambiental. Então, uma dieta pobre em iodo pode fazer com que aquele indivíduo não produza T3 e T4, porque precisa de iodo para produzir esses hormônios. Ou pode ser um hipotireoidismo congênito, genético. A pessoa já nasce com aquele problema, um problema genético mesmo. Então, as causas, elas podem ser genéticas ou elas podem ser ambientais, para causar o hipotireoidismo. Tanto que o teste do pezinho, uma das doenças que ele detecta é o hipotireoidismo, que se você detecta ele logo que o bebê nasce, ele já vai entrar com a medicação e não vai ter grandes problemas de desenvolvimento, tá bom? Hipotireoidismo, uma queda dos hormônios da tireoide, não é isso? E os hormônios da tireoide, eles não aumentam o metabolismo basal? Sim! O que acontece com o metabolismo basal? Cai. Ó, metabolismo basal. Então, aqui, o metabolismo basal vai cair. Essa pessoa tem uma fraqueza, essa pessoa é sonolenta, essa pessoa é apática, ela pode ter ganho de peso, porque o metabolismo dela está muito abaixo do normal. O mesmo pode acontecer quando eu tenho uma disfunção das glândulas, quando eu tenho um aumento de T3 e T4. Isso eu chamo de hipertireoidismo. Hiper é muito, tireoidismo, hormônio da tireoide. Então, T3 e T4, se eu tenho um aumento, isso pode ser por um problema genético ou um problema ambiental, tá? Então, aí pode ser causa genética ou ambiental. Você tem alguma desregulação durante, essa secreção hormonal. Pode ser que a hipófise, ela tá super estimulando. Pode ser que ela está super estimulando a tireoide a produzir bastante hormônio, é uma disfunção. Pode ser que a própria tireoide esteja com um tumor e está produzindo mais hormônios, tá? Então, é uma desregulação na produção desses hormônios. E o que vai acontecer nesse caso é o oposto. Eu tenho um aumento do metabolismo basal, porque o T3 e T4 aumentam o metabolismo. Se eu tenho muito T3 e T4, eu tenho uma taxa metabólica maior. Essa pessoa é hiperativa, essa pessoa, então, ela pode ter uma perda de peso, tá? São características do hipertireoidismo. Fechou? E a gente consegue fazer mais uma questãozinha aqui, tá? Vamos voltar. Que é a número 2. A número 2 fala assim. A radioterapia é uma especialidade médica utilizada para o tratamento de diversos tipos de câncer. Uma das radioterapias utilizadas atualmente é a terapia de base de iodo radioativo. Nesse paciente, o paciente ingere uma pílula contendo iodo radioativo que migra para a corrente sanguínea e circula pelo organismo até ser absorvido pelo órgão-alvo, onde age nas células tumorais, destruindo-as e impedindo a proliferação do câncer para outras regiões do corpo.
Usa-se iodo porque o órgão dessa terapia só pode ser quem aqui? Tireoide, letra B, já que os hormônios dessa glândula são hormônios que precisam de iodo para serem produzidos. Triiodotironina ou tiroxina, tá bom? São os dois hormônios aqui. Outra coisa importante, calcitonina. A calcitonina controla a concentração de cálcio no sangue. Vamos lá. Já que eu vou falar sobre calcitonina. Paratireoide são outras glândulas. A paratireoide, eu desenhei aqui em cima, mas na verdade ela é atrás, tá? Então ela não é na parte anterior, ela é na parte posterior, ela é atrás, tá? São 4 glândulas que são chamadas de paratireoide e que produzem o paratormônio. O paratormônio e a calcitonina regulam a concentração de cálcio no sangue, ok? Então, quando eu tenho uma alta concentração de cálcio no sangue, eu ativo a calcitonina. O que a calcitonina vai fazer? Fixar o cálcio nos ossos, tá? Então, a calcitonina, ela fixa o cálcio na matriz óssea. Ela vai tirar esse cálcio do sangue e vai fixar no osso. Consequentemente, qual é o efeito da ação da calcitonina? Diminuição do cálcio no sangue. Entenderam? Tem muito cálcio, a gente estimula a liberação da calcitonina. Essa calcitonina pega o cálcio e coloca no osso. Fixação do cálcio na matriz óssea. Portanto, depois que a calcitonina passou, eu tenho uma diminuição da concentração de cálcio do sangue. Tá bom? O paratormônio é antagônico. O paratormônio faz uma ação oposta. Esses hormônios de ação oposta são extremamente importantes em prova. Quando eu tenho uma baixa concentração de cálcio no sangue, eu estimulo a liberação do paratormônio, tá? O paratormônio vai fazer o quê? Ele vai fazer reabsorção da matriz óssea. Em outras palavras, tira o cálcio do osso. Por algum motivo, você está com uma baixa concentração de cálcio no teu sangue. Você não está comendo direito, enfim, alguma coisa está acontecendo. E essa baixa concentração de cálcio no sangue não pode ficar. Nossa, Larissa, mas para que eu preciso de cálcio no sangue? Precisa de cálcio no sangue? Precisa. Cálcio é importante para a coagulação do sangue, é importante para a contração muscular, é importante para a neurotransmissão. Então, sim, temos que ter cálcio no sangue. Se eu não tenho, eu tenho que tirar da onde é a minha reserva. E a minha reserva é principalmente no osso. Então, o paratormônio faz reabsorção. Seria a destruição da matriz óssea para, então, liberar esse cálcio e aumentar a concentração de cálcio no sangue. Fechou? Então, calcitonina e paratormônio são 2 hormônios com ações antagônicas. Vamos descer para a região abdominal. Vamos lá, vamos descer para a região abdominal. Na região abdominal, eu tenho aqui, vamos começar pelo pâncreas, tá? O pâncreas é interessante a gente falar sobre ele. O pâncreas, ele libera insulina e glucagon. Pessoas, de novo, eu vou precisar apagar essa parte aqui, ó, para falar um pouquinho sobre a ação da insulina e do glucagon, beleza? Tira um print aí. Tirou, né? Beleza, fechou então. Então, vamos lá entender um pouquinho como que funciona a insulina e o glucagon. Então, aqui é a minha glicose no sangue. E aqui é o nosso glicogênio. Primeiro, deixa eu só apagar aqui para eu colocar de cor diferente.
Então, glicose, sangue e glicogênio, fígado e músculo. Vamos lá. Pessoas, vamos supor que a gente acabou de comer. Acabou de comer, a gente fez digestão do alimento e esses alimentos provavelmente continham carboidratos e a gente agora tá com uma glicemia maior. Larissa, o que é glicemia? Glicemia é a concentração de açúcar no sangue. Isso é glicemia. Então, quando eu tô aí com uma alta glicemia, existe um determinado hormônio que vai agir. Eu vou apagar... Ah, não, aqui não precisa apagar. Só pegar um giz branco. Vou colocar no próprio desenho. Glicose, alta concentração no sangue. Eu vou fazer o que com essa glicose? Ah, eu vou jogar fora? Não. Vamos reservar? Vamos guardar? E aqui eu tenho a insulina. A insulina, ela estimula a produção do glicogênio, que a gente dá o nome de glicogênese. Glicogênese, a produção do glicogênio. Então, quem estimula a glicogênese é a insulina. Larissa, a insulina só faz isso? Não. A insulina, ela também vai atuar nas células. Então, aqui eu tenho uma célula. Célula. Aqui eu tenho... Vou colocar para cá. O receptor de insulina. Então, ó, lembra disso? Que para ser célula-alvo tem que ter receptor. Aqui eu tenho a insulina. Cadê o verde? E aqui eu tenho a glicose. Então, vamos lá. Receptor da insulina, que é uma proteína de membrana, né, em uma determinada célula. A insulina, que é uma proteína, né, um hormônio, ela vai se ligar no seu receptor. Quando ela liga, um canal vai abrir. E a glicose, né, pode entrar dentro da célula. Então, a insulina tem dois efeitos importantes pensando em prova. Primeiro, ela vai permitir a entrada da glicose dentro da célula. Larissa, para que precisa de glicose dentro da célula? Para fazer respiração celular e produzir ATP e o tecido continuar vivo. Sem ATP, a célula não mantém metabolismo. Beleza? Então, é importante ter o açúcar dentro da célula, porque é dentro da célula que acontece a respiração celular aeróbica. Pensando na gente aqui, né, em seres vivos que são aeróbicos, que utilizam o oxigênio para produzir energia, ok? Por isso que tem que ter glicose lá dentro. Duas ações. Primeiro, permite a entrada da glicose dentro da célula. Segundo, estimula a produção do glicogênio. E esse glicogênio é guardado no fígado e no músculo. Presta atenção, o glicogênio hepático, ele é usado para manter a glicemia do sangue. O glicogênio muscular, ele é usado para o músculo funcionar, para o músculo fazer contração, tá? O glicogênio do fígado, que eu chamo de hepático, é ele que é usado para manter a glicemia do sangue, né? A concentração de açúcar do sangue, ok? Então, glicose entrou, pronto, ação aí da insulina. Pessoas, só para concluir, deixa eu ver onde que eu vou escrever isso. Eu vou apagar esse comecinho aqui, vou escrever aqui, porque isso é importante. Vamos pensar na situação de diabetes mellitus.
diabetes mellitus. Diabetes vem de mel, né? Desculpa, diabetes mellitus vem de mel doce, fechou? Existe aqui, vamos colocar tipo 1 e tipo 2, tá? Larissa, só tem 2 tipos de diabetes mellitus? Tem gestacional, tem outros tipos também. Mas eu vou olhar pro tipo 1 e pro tipo 2, tá bom? Que é isso que vai pedir na prova pra você. O diabetes tipo 1, ele é um congênito. Ele atinge crianças, adolescentes, porque a pessoa nasce com esse problema. E que problema que é esse? Então, baixa produção de insulina. Então, o diabetes mellitus tipo 1, ele vai atingir crianças, porque é algo congênito, nasce com aquilo, e tem um problema na produção da insulina, beleza? Tipo 2. Ele já é aquele que vai, pessoas com mais ou menos, mais de 45 anos, mais de 40 anos, pessoas que têm uma vida sedentária, né? E também que tem uma predisposição genética. Então, o diabetes tipo 2 é aquele que você desenvolve ao longo da vida. Então, é aquele que acomete, né, normalmente vai acometer pessoas com mais de 40 anos, pessoas que têm uma má alimentação, pessoas que têm uma vida sedentária, que já tem uma predisposição genética para isso, e é aquele, então, que vai atingir aí pessoas com mais de 40 anos. O que acontece aqui? Nós temos uma baixa produção de insulina, somado, normalmente é somado, e ou resistência à insulina, tá? Ou seja, nos 2 casos, ou a pessoa tem uma quantidade muito baixa de insulina, ou ela tem resistência à insulina. O que é resistência? A insulina liga e o canal não abre. Isso é resistência. Você tem o hormônio, mas quando o hormônio vai interagir com o receptor, ele não tem o efeito. Isso é resistência. Então, aquele efeito biológico não é mais visto, tá bom? Nos 2 casos, tanto o diabetes tipo 1 quanto o diabetes tipo 2, o que acontece é que a gente não vai ter a entrada do açúcar na célula. A gente vai ter um problema, a gente vai ter uma deficiência dessa entrada. Então, o açúcar vai ficar no sangue. O açúcar vai ficar no sangue. E vai ter um aumento da glicemia sanguínea, porque esse açúcar, ele não está entrando dentro da célula e, provavelmente, não está sendo transformado em glicogênio, já que a insulina não consegue fazer a sua ação. Ou porque tem uma quantidade muito pequena, ou porque eu tenho resistência. Então, as 2 coisas não vão acontecer de forma eficiente. Nem a entrada do açúcar, nem a produção de glicogênio. E essa glicose permanece no sangue, criando uma situação de hipoglicemia. Pessoas, tudo que tiver em excesso no teu organismo, o fígado o rim vai excretar. Então, assim, o fígado, junto com o fígado na cabeça, o rim, ele vai excretar lipídio. Eu vi um medicamento, eu adoro essa, minha mãe. Vi um medicamento, menina, medicamento não, vi um alimento que come e que você excreta o lipídio na urina. Eu falei, mas gente, lipídio na urina? Isso pra mim é doença, né? É uma disfunção renal. Então, assim, não, gente, tá? Não. O nosso rim, ele não quer excretar lipídio, ele não quer excretar proteína, ele não quer excretar carboidrato, porque esse tipo de coisa a gente quer guardar, são coisas importantes para o nosso metabolismo, são nutrientes.
O que o rim vai excretar? Ele vai excretar alguns sais minerais para ter controle de pressão, para ter equilíbrio hídrico, né? Equilíbrio também de eletrólitos. E ele vai excretar o que for resíduo metabólico, como é o caso da ureia. E tudo que tiver em excesso ele excreta. Porque ele vai falar, gente, já tem muito, tá? Tá too much aqui de glicose. Então, vamos excretar um pouco. O rim não vai ficar absorvendo toda a glicose, beleza? O que vai acontecer com a urina deste paciente? É uma urina doce. Tem formiga no vaso sanitário de tão doce que é a urina. Porque tem uma concentração de açúcar muito grande. Isso é diabetes mellitus. Vem de mel, de urina doce, tá? Porque é uma disfunção na produção e na resistência da insulina. Fechou? Todo mundo conseguiu entender? Diabetes mellitus é a urina doce com muito açúcar. É o que a gente chama de glicosúria. Glicosúria é essa urina doce, tá? Lembra que tem aqui, ó, hiperglicemia, que aí leva a glicosúria, tá? Glicosúria, que é o aumento da concentração de açúcar na urina. Fechou? Vamos lá, então, continuando aqui, vamos falar um pouquinho do glucagon. O glucagon, ele tem a ação oposta da insulina, né? Lembrando que a insulina é produzida pelas células betas do pâncreas, enquanto o glucagon é produzido pelas células alfa, tá? O glucagon, ele vai ser liberado em que situação? Nossa, eu tô com uma fome, sabe, jejum prolongado? Eu tenho liberação do glucagon, porque se eu tô com fome, provavelmente a minha glicemia do sangue está muito baixa. Eu tô com pouca concentração de açúcar no meu sangue. Eu vou pegar o meu glicogênio que eu guardei, vou quebrar o glicogênio que eu guardei para fornecer glicose para o meu sangue. E isso eu chamo de glicogenólise. Glicogenólise é a quebra do glicogênio. Glico vem de glicogênio e esse lise vem de quebra, tá? Então, glicogenólise é estimulada pelo glucagon para quebrar o glicogênio em glicose e fornecer glicose para a corrente sanguínea, porque provavelmente nós temos uma baixa concentração deste carboidrato. Fechou? Beleza. Importantíssimo, insulina e glucagon. Vamos lá, gente, o fígado eu coloquei porque ele tem uma relação importante, principalmente quando a gente pensa aqui com a renina. Deixa eu só ver se dá tempo de eu explicar isso pra vocês. Ah, dá tempo sim. Que eu achei que ia dar tempo, mas eu falei, aí eu pulo essa parte que não cai tanto, mas, enfim, já que vai dar tempo eu consigo falar. Pessoas, eu posso apagar aqui, ó, dá um print, lembra que eu vou utilizar essa região do quadro. Vamos lá, então. Deixa eu ver se já tem uma questão que a gente consegue fazer aqui. Não. Ó, a número 9 a gente consegue fazer porque eu já falei com vocês sobre paratormônio e calcitonina. Vamos dar uma olhadinha nela, aí eu falo sobre o fígado, o angiotensinogênio e sobre o rim. Então, um dos fatores determinantes da perda de cálcio nos ossos é o envelhecimento, sobretudo em mulheres. Por que ele fala isso, né? Então, que a perda de... Eu tô no certo, tô. Já tava achando que tava errado aqui. Ele fala que tem uma perda de matriz óssea, principalmente pensando em mulheres, né? Quando a gente pensa na menopausa, que existe uma queda hormonal,
de progesterona e estrógeno, a progesterona e o estrógeno ajuda a fixar o sal mineral, tanto o cálcio quanto o fosfato no osso. Então, quando eu tenho uma queda hormonal muito forte, como é o caso da menopausa, eu posso ter uma diminuição da fixação do sal mineral na matriz óssea. E isso deixa o osso mais fraco, né? Deixa a matriz óssea enfraquecida. E é uma doença, né? A gente pode aumentar a chance de ter osteoporose. Então, mulheres que passam pela menopausa podem aumentar a chance de apresentar osteoporose, porque os hormônios sexuais são importantes para fixar o cálcio e o fosfato na matriz óssea, tá bom? Então, voltando aqui, mas, né, estamos falando aqui, vou lembrando as coisas, eu vou falando com vocês. O esquema abaixo representa a regulação de cálcio no sangue humano, realizada pelas glândulas X e Y, responsáveis diretas pela produção do hormônio A e B, respectivamente. Então, vamos lá. A gente segue aí comigo, tá? Questão número 9, gente. Nível alto de cálcio, se o nível de cálcio fica alto demais, a glândula X produz o hormônio A. Nível de cálcio alto demais, eu tenho a tireoide produzindo a calcitonina. Então, a glândula X é a tireoide, vou até colocando aqui, ó. A glândula X é a tireoide e o hormônio A é a calcitonina. Nível de cálcio no sangue cai, né? Então, o nível de cálcio no sangue cai, a glândula Y produz o hormônio B. Nível caiu, a glândula Y é a paratireoide, que produz o hormônio B, que é o paratormônio. Então, vamos lá. Esse processo de perda de cálcio resulta principalmente da atuação intensa do hormônio e da glândula indicada. Então, esse processo de perda de cálcio resulta principalmente da atuação intensa do hormônio e da glândula, tá? Mas perda de cálcio aonde, né, gente? A gente tá falando do sangue, né? Se a gente tá pensando em perda de... se a gente tá pensando aqui em perda de cálcio do sangue... Rapidinho. De novo saiu, desculpa. Muita gente perdida. Porque se ele tá falando aqui de perda de cálcio do sangue, né? Diminuição desse cálcio do sangue, então a gente tá falando aí de paratormônio. Porque como ele não fala nada de osso, provavelmente ele tá falando do sangue. Então aí só pode ser a letra D. Porque ele fala, essa perda de cálcio resulta, né, de qual glândula e qual hormônio. Provavelmente ele tá falando do sangue, então é a letra D, já que ele não fala nada sobre o osso, tá bom? Então o paratormônio, ele vai atuar aí, eita, cadê? Peraí, já fugi de novo. Então, provavelmente, ele tá falando aí, né, do paratormônio. Calma aí. Então, se ele estiver falando, né, só pra gente concluir. Se ele tá falando da perda de cálcio no osso, eu tô falando, então, aí do paratormônio. Se ele tá falando dessa perda de cálcio no sangue, né, ele tá falando, então, aqui da calcitonina, beleza? Porque, como a calcitonina tira o cálcio do sangue e coloca no osso, a gente está tendo uma perda de cálcio do osso. Mas se a gente está falando de uma perda de cálcio do osso, eu estou falando do paratormônio, que ele vai tirar o cálcio do osso para jogar no sangue. Fechou? Então vamos lá, que eu já até esqueci o que eu estava falando. Vamos falar, tá, fígado e rim. Vamos ver se eu vou conseguir desenhar aqui. Angio. Deixa eu fazer um pouquinho maior a letra e também mais esse lado aqui. Tá. Angiotensinogênio.
que vai ser produzido pelo fígado. Então, o fígado produz uma proteína chamada angiotensinogênio. Aí nós temos o rim. Ó, vamos aproveitar para falar do rim. O rim vai produzir uma enzima chamada renina. Então, ó, o fígado produz o angiotensinogênio, o rim produz a renina. A renina é uma enzima que vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1, tá? E essa angiotensina 1, ela é transformada pela enzima ACE em angiotensina 2. A angiotensina 2 aumenta ADH e aumenta aldosterona. Então, vamos lá. Existe, gente, isso daqui é bem específico, tá? Esse daqui é um detalhezinho assim, ó, cerejinha do bolo, tá? O fígado produz o angiotensinogênio, que é uma proteína, que é convertida pela renina em angiotensina 1, que é convertida pela enzima ACE. Essa enzima ela é produzida pelo epitélio, tanto pulmonar quanto renal, tá? Então, epitélio pulmonar e renal, tá? Então, o epitélio pulmonar e o epitélio renal vão converter a angiotensina 1 em angiotensina 2, tá? E, desculpa, né? A ACE. E vamos só lembrar que quem produz isso é o epitélio pulmonar e renal. E essa angiotensina 2 aumenta o ADH, então aumenta a reabsorção de água lá no rim, aumenta a pressão, esquece disso. E também aumenta a aldosterona. Meu Deus, não vimos a aldosterona ainda. Não, a aldosterona é produzida pela suprarrenal. Ó, ela é o mineral corticoide produzida pela suprarrenal, né? Pelo córtex da suprarrenal. Então aqui, lembrar que é córtex, tá? Córtex, gente, vai ser pra gente a periferia, tá? Medula vai ser o centro, córtex, periferia. O que a aldosterona ela vai fazer? A aldosterona, de alguma forma, assim, ela vai fazer várias funções, né? Ela reabsorve mais sódio, mais cloro, ela reabsorve mais sódio, mais cloro lá no rim, ela excreta mais hidrogênio e potássio, então, portanto, ela faz uma reabsorção de água, tá? Então, a gente pode colocar aqui, ó, reabsorve sódio e água, principalmente lembrar dessa ação da aldosterona. Então, querendo ou não, a aldosterona e o ADH estão caminhando juntos aí para reter a água no organismo e, portanto, controlar a pressão sanguínea, beleza? Então, esse eixo aí é o eixo do angiotensinogênio até virar angiotensina, que vai atuar sobre o ADH e sobre a aldosterona, tá bom? Mas enfim, eu sei que ele é um pouquinho mais complicado. Deixa eu ver aqui, que oração, tudo bem. Pessoas, vamos continuar. Só para ter certeza que todo mundo entendeu. Fígado produz angiotensinogênio, uma proteína. Rim produz uma enzima, que também é uma proteína, chamada de renina, que converte o angiotensinogênio e angiotensina 1. O epitélio pulmonar e o epitélio renal produzem a enzima ACE, que vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2, que vai atuar sobre o ADH e sobre a aldosterona para controle de pressão arterial e também regulação hídrica e regulação de eletrólitos. Então, controle de pressão arterial, controle osmótico, controle hídrico, quantidade de água e também controle de eletrólitos, né? Controle de íons, beleza?
Continuando aqui, vamos lá. Falando um pouquinho, então, aqui falamos já do fígado, falamos do pâncreas. Vamos falar um pouquinho, gente, da suprarrenal, tá? A suprarrenal, que é uma glândula localizada em cima dos rins, tá? A suprarrenal, ela tem duas regiões. Então, aqui é a medula. Medula é centro, córtex, periferia, tá? Então, a medula da suprarrenal produz a adrenalina e noradrenalina, que elas são hormônios, mas também atuam como neurotransmissores, né? Principalmente quando a gente pensa em sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, né? Então, a noradrenalina, principalmente quando a gente pensa aí no sistema simpático, parasimpático, tá? A noradrenalina. Mas vamos lá. A adrenalina, a noradrenalina pensa em luta e fuga. Pensa nessa situação, onde você precisa disponibilizar energia, né, para aquele dado momento. Então, pensa em luta e fuga quando você pensa em adrenalina e noradrenalina, tá? Vamos para o córtex, que é a região periférica. Na região periférica existem várias classes de hormônios que são produzidos, como é o caso do mineralocorticoide, onde o principal é a aldosterona, que reabsorve sódio e água nos rins. Glicocorticoides, onde o principal é o cortisol. O cortisol, ele é o hormônio do alerta. Então, lá pelas 9 da manhã, quando a melatonina caiu, o cortisol aumentou. O cortisol é o hormônio do alerta. Então, fisiologicamente, um horário muito bom para a gente começar a estudar é por volta das 9 da manhã, onde eu tenho queda da melatonina e aumento do cortisol, tá? Que é o hormônio do alerta. Quando a gente está numa situação muito estressante, essa situação faz com que a gente esteja em alerta. Então, toda situação estressante, ela requer esse alerta por parte do indivíduo. Então, o cortisol, além de ser o hormônio do alerta, ele também é o hormônio do estresse, tá? E ele é um glicocorticoide liberado pelo córtex da adrenal ou suprarrenal. Andrógenos. Quem são os andrógenos? Eu tenho progesterona, estrógeno e testosterona, tá? São os hormônios andrógenos. Vamos ver se dá tempo para eu falar um pouquinho sobre esses 3 hormônios. Não, a gente consegue, vamos lá. Eu vou apagar aqui, tudo bem? Dá um print aí, que eu vou apagar aqui para falar um pouquinho sobre os andrógenos. Então, se você perceber, o que a gente chama de hormônio sexual, que são os andrógenos, né? Os hormônios sexuais, eles são hormônios que têm uma diferença na concentração entre homens, entre pessoas que têm testículo e pessoas que têm ovário. Desculpa, tá, gente? Eu vou me acostumar. Enfim, né? Vamos tentar usar as palavras certas aqui. Então, já até esqueci. Vamos voltar. Os andrógenos. Os hormônios sexuais são chamados de hormônios sexuais porque existe uma diferença na concentração entre pessoas que têm ovário e pessoas que têm testículo. Uma pessoa que tem testículo, ela tem um nível de testosterona muito maior do que uma pessoa que tem ovário. Uma pessoa que tem ovário tem um nível de progesterona e estrógeno muito maior do que uma pessoa que tem testículo. Concordam comigo? Então vamos lá. Então por isso que são chamados de hormônios sexuais. Eu vou começar pensando em pessoas que têm ovário, tá? Esse eixo é importante. Hipotálamo. Hipófise. Ovário. Então, vamos lá. O hipotálamo, ele vai produzir um hormônio que é o GnRH. Hormônio estimulador de gonadotropina. Hormônio estimulador
de gonadotropina, ok? Esse hormônio, ele vai agir na hipófise e a hipófise vai liberar o FSH e o LH. Opa. Pensando aqui, então, né, no sexo feminino. Depois eu faço o masculino. Esse FSH e esse LH vão agir no ovário. Os dois. Lembra que o LH estimulava a ovulação, a saída do ovócito do ovário para a tuba uterina, que é onde acontece a fecundação. O FSH, o hormônio folículo estimulante, estimula a maturação e o desenvolvimento do folículo ovariano. Então, esse folículo ovariano sofre uma mutação é ótimo, uma maturação até ele ser, então, ovulado. Beleza? E esses dois hormônios vão atuar dentro do ovário. Tanto a ação do FSH quanto a ação do LH vai gerar uma liberação de progesterona e estrógeno. Vou tentar aqui desenhar mais uma vez. Tô com fé que dessa vez vai ficar bom. A gente não ficou dos piores. Mas também não ficou dos melhores, mas tudo bem. Então, aqui eu tenho o ovário. Aqui eu tenho a tuba uterina e útero, tá? Então, pensando aí em pessoas que têm ovário e útero. E aqui é o canal vaginal. O que acontece é o seguinte, eu vou fazer um corte e vou ver o que está dentro desse ovário. Então, eu vou ver aqui, ó, em branco. Eu tenho o ovócito, fechou? E em volta desse ovócito, eu tenho aqui células foliculares. E esse ovócito, ele vai se desenvolvendo. Ó. Tá vendo que a quantidade de células foliculares está aumentando aqui, né? E aí chega um momento em que esse folículo ovariano, ele vai sofrer o processo aí
de ovulação. Então, esse ovócito vai sair para a tuba uterina. Vou colocar para cá. Tá? Então, esse ovócito vai sair para a tuba uterina. E aqui dentro vai sobrar as células foliculares, que aí eu vou dar o nome de corpo lúteo ou amarelo. Vamos lá, gente. Ovócito em volta à célula folicular, folículo ovariano. Este folículo ovariano, ele vai desenvolvendo e maturando. Vai aumentando a quantidade de células foliculares e vai tendo uma organização das células foliculares também. Larissa, quem causa a mesma maturação do folículo ovariano? FSH. Lembra disso? O FSH, ele vai maturar e desenvolver o folículo ovariano. O LH estimula a ovulação, a saída desse ovócito da tuba, do ovário para a tuba uterina. O que sobrou aí dentro? Sobrou célula folicular. Esta célula folicular, ela vai se transformar, essas células foliculares, elas irão se transformar em estrógeno e progesterona. Gente, essas células foliculares irão se transformar no corpo lúteo, que vai secretar estrógeno e progesterona, tá? As células foliculares vão se transformar numa estrutura, porque sobrou isso dentro do ovário, chamada de corpo lúteo ou corpo amarelo, que vai secretar, então, o estrógeno e a progesterona. O estrógeno e a progesterona vão agir no útero. Vão agir no útero para manter o endométrio. O que é endométrio? É uma camada de células, que é uma camada de células e vasos que acontece na parede uterina para receber o embrião. É como se fosse uma caminha para receber aquele embrião, para aquele embrião se fixar. Quando nós temos uma queda dos hormônios, eu tenho a descamação do endométrio, que eu chamo de menstruação, ok? Deixa eu ver aqui se eu posso falar mais um pouquinho, só para ter certeza. Então, hipotálamo produz GnRH, hormônio estimulador de gonadotropina, que age na hipófise para que ela produza o LH, hormônio luteinizante, e o FSH, hormônio folículo estimulante, que vai agir, os dois agem sobre o ovário, porém, o FSH faz a maturação do folículo ovariano, que é o ovócito mais células foliculares em volta. A maturação consiste tanto no crescimento das células, quanto também na organização. O LH estimula a ovulação. A ovulação, que é a saída do ovócito, do ovário, em direção à tuba uterina. Sobra dentro deste ovário células foliculares. E essas células foliculares vão se transformar no corpo lúteo ou corpo amarelo, que é uma estrutura que secreta progesterona e estrógeno. A progesterona e o estrógeno agem sobre o útero para manter o endométrio. Endométrio, que é esse conjunto de células e vasos sanguíneos para que tenha a fixação do embrião, caso aconteça uma fecundação, tá? Não aconteceu fecundação, queda hormonal, menstruação, que é a descamação do endométrio, ok? Vamos pensar se fosse agora no homem. No homem, a gente vai ter a mesma coisa. Olha, hipotálamo vai produzir GnRH, que vai agir na hipófise e produzir FSH e LH. Só que aí no homem, quando chega aqui, esses dois vão agir no testículo, tá?
Aí o FSH e o LH vão agir no testículo. O LH age na liberação de testosterona. O FSH age na produção do espermatozoide. Beleza? Então, tivemos um pouquinho aí da ideia sobre ciclo menstrual, ok? Continuando aqui, então eu falei dos andrógenos, vamos falar um pouquinho do rim. No rim nós temos aqui a renina, que eu já falei para vocês, que é uma enzima que vai converter o angiotensinogênio e angiotensina 1, tá? E nós temos também a eritropoetina. Esse hormônio, ele vai estimular a produção de hemácia, tá? Então, ele vai estimular a produção das hemácias. Gente, lembrando que hemácia é globo vermelho e hemácia vai ser produzida na medula óssea vermelha a partir de células tronco hematopoética. Aí você fala, meu pai, calma. Medula óssea vermelha, ela tá dentro dos ossos, tá? A medula óssea vermelha, ela tá presente em alguns ossos quando eu penso no indivíduo adulto. Então, como é o caso de vértebra, como é o caso de crânio, como é o caso do externo, esse osso mais duro aqui, externo com S, tá? Esse osso duro no centro aqui da nossa cavidade torácica, tá? Quando eu penso em clavícula, quando eu penso em fêmur, então existem alguns ossos que apresentam medula óssea, não são todos, tá bom? Quando a gente pensa assim no recém-nascido ou no embrião, né, no feto, embrião não, mas no feto, no recém-nascido, esses indivíduos, eles têm medula óssea em praticamente todos os ossos. Só que quando você pensa no indivíduo adulto, essa medula óssea ela vai tendo uma regressão, né? O volume da medula óssea vermelha vai diminuindo no indivíduo adulto. E ela fica restrita em apenas alguns ossos, como é o caso dos ossos longos. Um exemplo de osso longo é o fêmur. Outros ossos que não são longos, mas que apresentam a medula óssea é o externo, crânio e vértebra. Então, pelo menos esses ossos é importante lembrar que no indivíduo adulto apresentam medula óssea vermelha. Eu disse para vocês que essa medula óssea ela vai diminuindo ao longo da vida, né? E ela vai sendo substituída pela medula óssea amarela, que é tecido adiposo, tá? Então, essa medula óssea que estava presente em todos os ossos no indivíduo recém-nascido ou feto, ela vai sendo substituída gradualmente por medula óssea amarela, que é tecido adiposo. Mas no adulto existem ossos que apresentam sim medula óssea, mas não são todos. Na medula óssea, dentro dos ossos, existem células tronco, chamadas de células hematopoéticas, que são células que vão produzir os elementos figurados do sangue. Esses elementos figurados do sangue são as hemácias, os glóbulos vermelhos. Quem estimula a produção das hemácias, eu tenho aqui a eritropoetina, tá? Temos também, então, a célula tronco hematopoética. Ela produz hemácia, ela produz leucócito e ela produz também o megacariócito. Vamos lá, acho que dá tempo de eu fazer isso, deixa eu ver. Dá tempo. Vou apagar de novo, dá o print que eu vou apagar ali, tá? E aí só vai faltar eu falar pra vocês do estômago. Então vamos lá, estamos acabando. Medula óssea vermelha. Temos aqui uma célula tronco sempre esqueço aqui, ó. Hematopoética. Essa célula tronco hematopoética, ela origina alguns tipos celulares. Ela origina aqui a hemácia, também chamada de eritrócito. Os leucócitos e o megacariócito.
cariócito. Então, pessoas, essa célula tronco hematopoética, ela vai originar hemácia, que é chamada de eritrócito, por isso, né, eritropoetina, que vai estimular a produção dos eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e o megacariócito, que é uma célula que depois vai se fragmentar em plaqueta. Então, lembrar que plaqueta não é célula, né? Plaqueta é um fragmento celular, tá bom? Que vem do megacariócito. Então, aonde acontece a produção das hemácias é dentro da medula óssea vermelha e é estimulado por um hormônio secretado pelo rim, chamado eritropoetina. Apesar de a gente colocar que o rim que produz ele, o fígado também pode produzir um pouquinho, mas o fígado produz em uma menor quantidade. Quem produz em maior quantidade mesmo é o rim. Para fechar, temos o estômago. Grelina e leptina são dois hormônios que controlam o apetite. Gente, eu sempre penso assim, grelina me lembra grelha, grelha me lembra comida. Então, grelina é o hormônio que estimula o apetite, enquanto a leptina é o hormônio que vai inibir o apetite. Não é só o estômago que produz esses hormônios, tá bom? Sistema nervoso central também produz grelina e leptina, tá bom? Mas pensando no estômago, grelina estimula a fome, grelina estimula o apetite, leptina vai inibir esse apetite. Lembra de grelina, de grelha, para ajudar vocês a memorizarem aí então. Então, olha, falamos muitas coisas aqui. Não foi pouco, foi muito, tá? Então, falamos praticamente de todas as glândulas possíveis que podem cair, né, em alguma prova. De verdade, essa aula tá muito completa, tá? Então, ficamos por aqui. Vocês têm o plantonista aí, né, para ajudar vocês em possíveis questões. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para todo mundo. E ficamos por aqui e até a próxima. E fica atento, curte essa aula, por favor, né? Compartilhe aí essa aula, se inscreve no canal para você receber notificações de outras aulas que vão acontecer, beleza? Eu fico até aqui, até a próxima.